Gostaria de fazer uma pequena oração para nós começarmos então a nossa meditação dessa manhã, nosso estudo da palavra de Deus. Vamos fazer uma oração? Curva a sua fronte, vamos orar a Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nessa manhã o Senhor nos trouxe à tua casa. Temos certeza, Senhor, de que para que cada um estivesse aqui, o Senhor trabalhou no coração. Não é apenas um costume, mas o Senhor chamando. Não é apenas, Senhor Deus, um convite de um amigo, ou de alguém, ou de um canal de televisão, mas o Senhor por detrás. Nós queremos pedir a tua bênção, que o Senhor fale conosco, de alguma forma, que o texto bíblico, que o apelo bíblico possa alcançar o nosso coração nessa manhã. Nós pedimos que o teu Santo Espírito seja derramado sobre nós, e que o ser humano nessa manhã suma de vista, mas que o Senhor, ó Deus, possa ser o mensageiro, e aquele que fala ao nosso coração, que planta a sementinha. São as bênçãos que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já perdeu alguma coisa assim importante? Existem pessoas aí que são extremamente esquecidas, que perdem coisas a todo instante, esquecem das coisas, colocam e de repente não sabe onde foi parar. Eu mesmo sou uma dessas pessoas. Eu tenho que ter na minha vida uma listinha. Se eu não tiver anotado na listinha, eu perco. Inclusive cheguei a um cúmulo uma vez de perder uma coisa, aí voltar para procurar essa coisa, e quando cheguei lá, esqueci o que eu ia procurar. Não sei se você é assim, mas tem pessoas muito esquecidas. É lógico que tem coisas que a gente perde assim que não faz muita diferença, né? Algumas coisas supérfluas, mas tem coisas que são tão valiosas que se nós perdêssemos, nós iríamos passar noite sem dormir. Não sei se alguém aqui já perdeu alguma coisa importante, já sofreu por causa da perda de algo importante, de um objeto, sei lá, de alguém, de algo que transmita sentimento, mas é doído, né? Perder algo. Alguém aqui já perdeu dinheiro? Deixa eu ver as mãos. Eu quero andar mais contigo aí para ver se eu acho, né? Estou brincando. Alguém aqui já perdeu carteira com documento dentro? Olha, bastante gente, viu? É ruim quando a gente perde documento, aí tem que ir atrás de fazer de novo, é uma luta. Alguém aqui já perdeu aliança? Aliança já? Essa é ruim, viu? Porque a primeira coisa que você recebe é um puxão de orelha da esposa. E alguém aqui já perdeu o filho, já? Teve capacidade de fazer isso já? Tem algumas pessoas. Que dor no coração, né? Você sentir que, cadê meu filho? Sumiu. Bom, eu tive uma coisa muito valiosa que eu perdi. E eu quero mostrar para vocês aqui, ó. É esse objeto aqui, na verdade é a minha Bíblia. E alguns vão dizer, poxa, que pastor santo, né? Coisa mais valiosa. Mas não é por causa disso, não. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia muito especial para mim e eu perdi ela um dia. E por que ela é uma Bíblia muito especial? Na verdade, essa Bíblia me acompanhou durante os 4 anos de estudo de teologia, fiz faculdade em São Paulo, e essa Bíblia, ela cruzou os 4 anos comigo. Então, ela para mim tem um valor assim muito grande, porque todas as anotações da aula, e tinha provas que o professor dizia assim, ó, vocês não podem usar nada, mas se vocês quiserem anotar alguma coisa na Bíblia, para a hora da prova, a Bíblia vocês podem usar. Então a minha Bíblia era pior que um caderno, escrevia tudo, para me dar bem nas provas. E mais, né, porque a gente tinha ali algumas ideias muito interessantes. Essa Bíblia, ela é resultado de 4 anos de estudo, e tem muita coisa anotada. Então, perder ela me dava já um frio na espinha. E ela também é uma Bíblia que me lembra de muitas coisas. Por exemplo, quando eu estava fazendo o 4º ano de teologia, nós fazemos um estágio que é cuidar de uma igreja próxima da faculdade. Nós íamos todo sábado para essa igreja, participávamos de manhã no culto, e à tarde nós fazíamos visitas aos irmãos da igreja. E um dia, eu fiz uma visita por um casal, e o casal tinha um filho, mas um filho tão danado, que eu pensei que o menino estava possesso. E ele pegou a minha Bíblia, e ele pegou e rasgou a minha Bíblia. E eu tenho até hoje, né, a marca aqui, né? Uma página rasgada. Só que o interessante é que ele rasgou bem num capítulo muito importante para mim. No capítulo 29 de Gênesis, que fala sobre o casamento de Jacó de Raquel com Isaac, Rebeca e Isaac.
E quando eu estava na dúvida do casamento, se casava, se comprava uma bicicleta, Deus ele me mostrou esse capítulo aqui como um capítulo especial. E ele fez bastante diferença na Bíblia. Foi bem no capítulo que o menino rasgou a minha Bíblia. Mas eu lembro de tudo, né? Então essa Bíblia é muito especial. Um dia eu estava em casa, tinha recém me formado no ano 2011, e um belo dia então eu cheguei em casa e cadê a minha Bíblia? Sumiu a minha Bíblia. Simplesmente evaporou. Eu virei a casa, virei o mundo que eu tinha e não consegui achar a Bíblia. Orei a Deus para que Deus me ajudasse a Bíblia a achar, e 4 anos depois, um ser vivente me ligou dizendo: estou com a tua Bíblia. 4 anos depois. Esse ano agora, no começo desse ano. Eu comecei a trabalhar na área da comportagem, e um dia saí com o comportor e deixei a Bíblia dentro do carro dele. 4 anos depois que ele foi me avisar. E essa Bíblia estava em São Paulo. Mas ela chegou aqui, né? O que de importante você já perdeu? Eu quero ler com vocês nessa manhã, meditar numa história que tem algo semelhante a isso, que traz essa temática, que está em 1 Samuel, capítulo 4. Abra a tua Bíblia aí. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. 1 Samuel, capítulo 4. Abra a sua Bíblia, folheie ela, acompanhe comigo. 1 Samuel, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 22. São 12 versículos, então eu preciso que você abra a sua Bíblia e me acompanhe, para você também aproveitar aí a história, entender o texto. Todos encontraram? Quem encontrou, diga um amém bem forte. Ó, eu não vi ninguém dizer não falar a palavra amém, então vamos ler. Diz assim: então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saindo das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli ouviu os gritos e perguntou: que alvoroço é esse? Então se apresentou o homem e, vindo, deu a notícia a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e dela fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Fala logo. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Hofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele a menção da arca, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, verso 19, a gente já está quase no finalzinho. Estando a sua nora, mulher de Finéias, grávida, e próximo ao parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido haviam morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tivesse um filho homem. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso, mas chamou o menino do quê? Icabô ou Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Deus,
pois foi tomada a arca de Deus. Interessante essa história, né? Cheia de nuances aí curiosos. O contexto é simples, o povo de Israel foi guerrear contra os filisteus, e eles estavam num período de rebeldia, longe de Deus, com medo de perder a guerra, e eles resolveram levar a arca da aliança para a batalha, como se fosse um amuleto assim de sorte para vencer a guerra. Quando eles chegam na batalha, eles então recebem aí um bombardeio dos filisteus, e simplesmente a arca não tem efeito nenhum, a confiança deles toda vai embora, porque os filisteus simplesmente destroçam o exército do povo de Israel. 30.000 homens foram mortos nessa peleja, e o restante que sobrou, fugiu. Um homem, inclusive os 2 filhos de Eli, que era o líder da nação, estavam nessa guerra, Hofni e Finéias, e os 2 inclusive morreram também. Um homem escapa, um benjamita, da tribo de Benjamim, e vai correndo para a cidade para dar notícia, para falar o que havia acontecido. Quando ele entra na cidade, Eli, que é o líder, no momento, o líder espiritual, o sumo sacerdote, estava ali na beira do caminho, na entrada da cidade, esperando alguém vir para dar notícia do que estava acontecendo. Ele estava com medo, e o medo dele não era filho, não era guerra, não era perder a guerra, mas era o quê? Perder a arca. O homem passa tão empolgado por Eli, que esquece dele, nem vê Eli, chega na cidade e conta. Foi um alvoroço, porque imagina, 30.000 pessoas morreram. Várias pessoas perderam familiares, mulheres ficaram sem o esposo, filhos perderam seus pais. A cidade entrou em alvoroço, todo mundo começou a chorar, desesperado. E Eli ouviu os barulhos e disse: poxa, mas o que aconteceu? Ninguém me falou nada. Levaram o homem até Eli, e ele diz assim: Eli, é o seguinte, o exército de Israel fugiu, 30.000 homens morreram, e Eli, tem uma notícia muito triste, os teus 2 filhos morreram. Mas até esse momento, Eli estava aparentemente firme. De repente o homem diz assim: e a arca de Deus foi tomada. Nesse momento, Eli, que serviu 40 anos como sacerdote, tinha 98 anos, a vida toda em torno do serviço de Deus, conhecendo a arca, não conseguiu aguentar. Caiu da cadeira para trás. A Bíblia diz que ele era pesado, para não dizer gordinho, né? E já bem idoso, a ponto de quebrar o pescoço e morrer no mesmo momento. Olha só que interessante. Sabe, gente, eu fico pensando nessa história, e ele recebeu a notícia mais triste que um pai poderia receber. Eu conheço uma família, um irmão, onde eu era pastor num distrito anterior, que perdeu o filho, um filho jovem, e esse filho já morreu fazem alguns anos, e essa família toda vez que pensa no filho chora, sofre, porque perdeu o filho. Agora imagine, Eli perdeu os 2 filhos de uma só vez, mas aparentemente a Bíblia mostra que Eli não ligou muito para isso, mas a notícia de que a arca foi tomada, pegou ele de tal forma, que ele levou um choque, ficou paralisado, caiu e morreu no mesmo momento. Comentando esse texto, a irmã Ellen White faz uma citação, olha só o que ela diz: o ruído de choro e lamentação chegou àquele que ao lado do tabernáculo vigiava. O mensageiro foi-lhe trazido, e o homem disse a Eli: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo, e demais, teus 2 filhos, Hofni e Finéias, morreram. Eli pôde suportar tudo isso, por terrível que fosse, pois ele o esperava. Mas quando o mensageiro acrescentou: a arca de Deus é tomada, uma expressão de indizível angústia lhe passou pelo semblante, e ele não pôde suportar. Sabe, a arca era o objeto mais sagrado que o povo de Israel tinha. Você sabe muito bem, a arca era uma espécie de um baú, que tinha ali como se fosse 2 varões, onde as pessoas podiam transportar essa arca. Ela era feita de ouro e madeira de acácia, revestida de ouro, tinha uma tampa que se chamava propiciatório, e em cima tinha ali 2 querubins de ouro, e a arca ficava dentro do santuário, que era o templo,
o local sagrado do povo de Israel. Esse santuário, ele tinha 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. Esse lugar santíssimo só era adentrado uma vez por ano, no momento mais especial do povo de Israel, que era o dia da expiação. Ali dentro ficava a arca, um local sagrado. A arca tinha dentro dela uma porção do maná, que lembrava do cuidado de Deus, a vara de Arão, que mostrava a escolha que Deus tinha feito do povo, e as tábuas dos 10 mandamentos. Era um móvel, um objeto muito sagrado. A Bíblia diz que diante daquela arca, Deus se comunicava com o sumo sacerdote. A glória de Deus aparecia. Inclusive deram um nome para essa glória. Qual era o nome? Shekinah. Nessa uma vez por ano, Deus se apresentava ao povo. Ela representava o cuidado, ela representava a escolha e mais do que isso, representava a presença de Deus no meio do povo. E perder a arca era algo que ninguém podia suportar, porque era como se eles estivessem perdendo a bênção, o favor e a presença de Deus no meio do povo. Era como se eles tivessem ficado órfãos. Por isso o povo não podia suportar a perda da arca. Inclusive a gente vê um reforço quanto a isso quando a gente analisa a reação da nora de Eli, que é o mais engraçado. A nora está lá grávida, prestes a dar à luz, essa é a cena que a gente tem, e diante da notícia de que seu esposo e o seu sogro haviam morrido, ela começa a sentir dores, e de repente ela dá à luz, nesse contexto. Mas aí as parteiras olham para ela e dizem assim: olha, fica tranquila, tenha força, você teve um filho, se anime. Mas a Bíblia diz que ela não fez caso disso. O filho nasceu e a cabeça dela não estava no filho, não estava na morte do esposo, não estava na morte do sogro, não estava, sabe, a cabeça dela estava longe. E a parteira diz: espera aí, a gente tem que dar um nome para essa criança. Como que vai ser o nome dela? Ela não conseguia pensar em outra coisa, a não ser que a arca havia sido roubada, a arca havia sido levada. E ela diz Icabode, que é uma palavra hebraica que significa foi-se a glória de Deus. Que nome que essa criança teve, né? Mas nada mais ela podia pensar a não ser isso. Tanto a arca era sagrada e tanto eles sofreram a perda desse objeto tão sagrado. Interessante, essa história ela faz a gente pensar um pouquinho. Essa foi a maior calamidade que poderia acontecer ao povo de Israel. E para nós como igreja, para mim como membro dessa igreja, qual seria a maior calamidade que poderia acontecer? Para a igreja adventista, para mim como membro dessa igreja, o que seria perder a arca? Que tipo de coisa que nós não poderíamos perder? É aqui que a gente começa a pensar um pouquinho. Sabe, queridos, e eu queria pensar um pouquinho nisso com vocês nos próximos minutos. O que seria perder a arca para nós hoje, que somos o povo de Deus, que somos os representantes do povo de Deus aqui nessa terra? Qual poderia ser a calamidade terrível que poderia acontecer conosco? Existe um escritor, um autor, que inclusive é apresentador da TV Novo Tempo, o pastor Arilton, que ele diz o seguinte: foi feito um estudo, e esse estudo diz que qualquer movimento que tenha mais do que um século de existência, ele tende a perder, claro, a ligação com os seus pioneiros e ser absorvido pela cultura em que ele está inserido. Ou seja, o movimento começa forte e com o passar dos anos ele vai perdendo o propósito que os pioneiros tinham e ele vai sendo absorvido pela cultura, e ele passa a perder um pouquinho do propósito pelo qual ele foi criado. E esse é um fenômeno que acontece com muitos movimentos, e esse é um risco que nós, como igreja, também corremos, de que com o passar do tempo, nós sejamos engolidos pela nossa cultura, pelo secularismo, pelo mundo em que a gente viva.
lógico, perdendo a raiz ou perdendo o contato com os pioneiros. E talvez esse seja o maior risco ou a maior calamidade que poderia acontecer com uma igreja. Talvez isso seria perder a arca para uma igreja. Nós sabemos que a igreja adventista, ela já completando esse ano, ou nos últimos anos, ela completou cerca de 160 anos de existência. E uma das coisas que nós não podemos perder, como igreja, uma das coisas que nós não podemos deixar que aconteça, a arca que nós não podemos perder é a nossa origem, da onde viemos e para onde vamos. Para que a gente saiba para onde está indo, essa pessoa precisa saber de onde ela veio. E sabe, queridos, a tendência que existe hoje entre nós é que a gente faça da igreja apenas um lugar legal para se frequentar, um lugar legal onde nós temos amigos, um lugar onde não passa de quase que um clube, e com o tempo pode se transformar em algo costumeiro. Estou precisando de uma palavra, vou à igreja hoje. Muitas vezes acontece isso, e essa é uma coisa que nós não podemos deixar acontecer. Nós temos que olhar para trás e entender a nossa origem, nunca podemos esquecer disso. E veja, queridos, uma coisa eu tenho a dizer para vocês, a igreja adventista, ela não nasceu como muitas outras denominações nascem, da briga de duas pessoas, de uma família que não está se entendendo com a outra. A igreja adventista, para quem já conhece sabe disso, mas para quem está vindo a primeira vez eu preciso falar, é um movimento que nasceu do estudo da palavra de Deus. A igreja adventista, ela tem origem em 3 eventos. Primeiro, que é a reforma, que aconteceu lá na Idade Média. Nós sabemos, o nosso mundo na Idade Média foi mergulhado em trevas espirituais, a Bíblia era tirada do povo, a igreja romana comandava tudo, e muitas pessoas que queriam estudar a Bíblia, elas foram mortas como hereges. Mas nesse contexto surgiram grandes reformadores, e nós podemos lembrar de alguns como Lutero, grande reformador. Podemos lembrar, por exemplo, alguém que vem mais à frente, John Wesley. Podemos lembrar de Calvino, podemos lembrar de John Hus e vários outros, que não se contentaram em seguir o que o Estado romano, como igreja na época, dizia, mas em ir até a Bíblia e entender qual era a verdade que Deus tinha. Essas pessoas começaram um movimento chamado Reforma, que deu origem a várias denominações sérias, como batista, metodista, presbiterianos e aí vai. Mas aí não foi uma reforma completa, porque alguns se levantaram com pontos específicos. Lutero, por exemplo, ponto que Lutero trouxe para nós, a justificação pela fé. Não precisamos que uma igreja administre a graça de Deus, nós podemos ir diretamente a ela, o justo viverá pela fé. Lutero trouxe isso, mas ele ficou só nesse ponto, e outros reformadores trouxeram outros pontos, mas ficaram só nesse ponto, até que vem um segundo movimento chamado Millerismo. Vocês lembram o que é o Millerismo? Os Estados Unidos, ele surgiu como nação para abrigar pessoas que foram perseguidas na Europa de viver a sua fé, e elas vieram para esse local, a América do Norte, como uma nova terra, para terem oportunidade de viver ali a sua fé. E no meio desse povo protestante, surgiu então esse movimento, Millerismo, mais ou menos no ano de 1830, com um homem chamado Guilherme Miller, que resolveu estudar a palavra de Deus. E vocês conhecem a história, Miller estudou as profecias de Daniel, e lá onde diz Daniel 8,14, que 2.300 tardes e manhãs do santuário será purificado, Miller, ele tomou essa profecia como se fosse a data para a volta de Jesus. Cálculos proféticos, ele fez, todos apontavam que Jesus voltaria em que dia mesmo? 22 de outubro de 1844. Miller, então, começou a pregar essa mensagem, e muitas pessoas foram envolvidas, e aceitaram essa pregação de Miller, esperaram Jesus voltar. Alguns estudiosos dizem que cerca de 100.000 pessoas decidiram e se prepararam para ver Jesus no dia 22 de outubro de 1844. Miller era batista, tinha ali outras pessoas
de outras denominações, esse foi um movimento interdenominacional. Você analisa e conhece isso nas páginas da história. Mas a gente sabe, o dia de 22 de outubro veio e Jesus não voltou. Aí é que vem um terceiro movimento, em si o Adventismo. Um grupo que esperava Jesus voltar no dia 22 de outubro de 1844, disse, espera aí, Guilherme Miller não quis enrolar ninguém. Ele deve ter errado alguma coisa. Ele deve ter chegado a alguma interpretação que precisa de alguma revisão. E eles começaram a estudar a palavra de Deus, começaram a tentar descobrir, entender o que Miller tinha errado. E esse grupo então passou meses, passou noites em claro, estudando a Bíblia para tentar entender qual foi o erro de Miller. Eles compreenderam que Miller havia errado o evento, as profecias, a interpretação estava tudo certo, mas Miller pensou que a purificação do santuário era Jesus voltando à terra, mas eles entenderam que isso aconteceria lá no santuário celestial. Bom, esse é um outro capítulo, uma outra história. Mas eles, estudando a Bíblia, para entender o erro de Miller, eles foram descobrindo uma cadeia de verdades, que nas suas denominações, da onde eles eram, vividas. Como, por exemplo, a vigência dos 10 mandamentos, a guarda do sábado, o espírito de profecia, a questão do estado do homem na morte, a própria verdade sobre o santuário. E esse grupo, tentando entender o erro de Miller, descobriu uma série de verdades. E sabe, queridos, descobriram um apoio bíblico para todo esse movimento. A Igreja Adventista ela veio surgir alguns anos depois, quando esse grupo entendeu que desse evento de desapontamento, Deus estava levantando um povo para restaurar a verdade. Nós temos a nossa certidão de nascimento em Apocalipse capítulo 10, ali é onde nós encontramos a nossa origem profética. E o capítulo 10 de Apocalipse explica o surgimento da Igreja Adventista. Apocalipse 12 mostra que essa igreja teria duas características: guardar os mandamentos e ter o testemunho de Jesus, ou seja, o espírito de profecia, teria uma mensageira profética. Deus levantou uma mensageira profética no meio desse povo. E Apocalipse 14 mostra que nós teríamos uma mensagem profética. Ou seja, a Igreja Adventista não surgiu da briga de duas pessoas, mas de um movimento de estudo e de busca a compreender a palavra de Deus. E ela se organizou para restaurar essa verdade, que há anos, que há séculos havia sido enterrada. Começou com os reformadores e surgiu por causa do millerismo, por causa de uma decepção, e se concretizou através do estudo da palavra de Deus. Gente, o que eu queria dizer para vocês é que essa igreja, ela tem uma origem profética, ela nasceu para restaurar uma verdade. Nós não estamos nesse mundo, não estamos nessa igreja apenas porque aqui é um bom lugar, um lugar legal para a gente estar, mas porque Deus quer restaurar uma verdade no mundo. E Ele primeiro alcançou pessoas, eu e você, mas agora chama essas pessoas a se organizarem para apresentar essa mensagem ao mundo. Nós temos um papel importante. E a Bíblia mesmo diz lá em Apocalipse 12, 17, que o dragão está irado contra o remanescente, os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. E nós podemos afirmar com todo o coração e humildade que a Igreja Adventista ela surge para ser esse remanescente, restaurando a verdade. Você pode procurar no mundo evangélico, você só vai conhecer um povo que tem essas duas características, que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Essa é a Igreja Adventista, e nós não podemos esquecer isso nunca. Nós fazemos parte do movimento profético para restaurar a verdade, para anunciar essa verdade ao mundo. E essa arca nós não podemos perder. Na verdade, o diabo, o inimigo de Deus, ele vai fazer de tudo para que nós percamos a arca, para que nós percamos esse entendimento da nossa origem profética, para que nós percamos a nossa mensagem profética, e para que essa igreja caia numa mornidão, e simplesmente num estado que não faz mais diferença. Não estou dizendo que a Igreja Adventista é mais importante do que as outras, existem pessoas sinceras em todas as igrejas, mas estou dizendo que essa igreja é diferente, ela é diferente,
ela tem um propósito diferente. Sabe, queridos, Deus revelou a esse povo, a essa igreja, uma cadeia de verdades. E a obra do inimigo é que essas verdades caiam no esquecimento. Algumas verdades importantíssimas, como por exemplo a lei de Deus. No passado, é lógico que essa igreja teve um foco talvez um pouco legalista, dando muita atenção à lei. E algumas pessoas são acusadas de legalista. Você já foi acusado de legalista já? Por observar a lei de Deus? Mas com o tempo, essa igreja talvez tenha o perigo de cair no outro extremo, que é o que nós vemos aí no mundo evangélico. Pessoas que dizem assim, somos salvos pela fé, não precisamos de mais nada. O perigo está nos extremos, e o inimigo tenta levar a gente para os extremos. Outra verdade que foi levantada, a verdade do Espírito de profecia. Nós temos uma mensageira profética, que deixou aqui cerca de 60 livros sobre todas as áreas para a nossa vida. Filhos, saúde, casamento, para a igreja, para os pastores, conselhos para todas as áreas. E muitas vezes nós temos deixado esses livros empoeirar nas nossas estantes. Eu não sei, mas se eu fizer essa pergunta aqui, quantos de nós tiramos tempo para ler esses conselhos, para estudar esses conselhos do Espírito de Profecia? Existem pessoas que nem creem mais no Espírito de Profecia, nos conselhos inspirados que Deus deu através de Ellen White. Essa é uma arca que nós não podemos perder. Princípios de saúde, essa igreja é conhecida mundialmente como uma igreja que procura cuidar da saúde. Mas o inimigo tem levado muitas pessoas para o extremismo, para a tal da salvação pela soja, né? Como alguns dizem aí. E de um outro lado, ele tem levado muitas pessoas a olhar para a mensagem de saúde, o cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo, com os alimentos que nós ingerimos, como algo supérfluo. Jesus me salvou, eu não preciso disso. Somos levados para os extremos. A mensagem sobre o santuário, outra verdade importante que foi levantada, mas hoje poucas pessoas sabem explicar. A verdade sobre o santuário, a mensagem contida dentro desse tema bíblico. O inimigo trabalha para nos afastar dessas verdades, dessas mensagens proféticas que ele levou essa igreja ao conhecimento para que fosse pregado ao mundo. Nós estamos terminando, eu tenho 3 textos que eu gostaria de ler para vocês. Lucas 21, versículo 34. Abra sua Bíblia aí. 3 textos para nós encerrarmos. O inimigo fará de tudo para que essa igreja perca a arca, perca a sua mensagem, perca a sua origem profética. A consciência de uma origem profética. Mas o inimigo também quer que eu e você percamos essa arca na nossa vida. Tem um professor nosso que diz assim, enquanto a igreja evangeliza o mundo seculariza a igreja. E essa é uma realidade que acontece. Nós estamos aqui, vivendo nesse lugar, e muitas vezes os cuidados da vida, muitas vezes o contexto em que nós estamos inseridos, acaba nos influenciando. E muitas pessoas têm perdido de vista as verdades essenciais. Veja só, Lucas 21, verso 34. Esse texto eu gosto muito, porque é um apelo de Deus, dentro dos últimos dias da história desse mundo. Gosto muito, olha só o que diz, 21, verso 34, diz assim, acautelai-vos, ou seja, fiquem atentos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia e da embriaguez, e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentina, e para que naquele dia não venha sobre vós repentina destruição como um laço. A gente olha para os noticiários, para as coisas que acontecem nesse mundo, e nós ficamos assustados com tanta coisa ruim. Amanhã provavelmente vai ter uma manifestação aqui no nosso país, é corrupção, é violência em outros lugares, é doença em outros países, é um mundo desmoronando. Quando a gente vê noticiários, nós vemos coisas terríveis acontecendo. Mas é incrível que mesmo um mundo assim, ele também se apresenta como um mundo sedutor. Um mundo sedutor, ele é um mundo ruim, terrível,
complicado, mas também é um mundo sedutor. E muitas vezes, nós, como diz o texto, caímos no laço e acabamos nos envolvendo com esse mundo sedutor de várias formas. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Mas muitas vezes acabamos gostando de muitas coisas que esse mundo oferece. Coisas que não têm a ver com princípios de Deus, com aquilo que Deus quer para a nossa vida, para que sejamos realmente felizes. Mas com sedução, que é coisa boa, legal, mas que na verdade leva à destruição. E o texto aqui faz um apelo, olha gente, fiquem atentos para que vocês não sejam enganados, para que vocês não sejam enlaçados nos prazeres e nas coisas que esse mundo oferece. Um outro texto que eu queria ler com vocês é um apelo de Deus também, Romanos 12. Romanos 12, verso 2. Olha só, esse texto, ele fala também muito ao meu coração. É um apelo de Paulo para nós. Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse para mim é algo terrível, um mundo cruel, ruim, terrível, mas que nós corremos o risco de nos conformar com essas coisas e nos envolver a tal ponto da gente ser influenciado, da nossa vida ser levada para longe de Deus, mesmo conhecendo a verdade, tendo expectativas. E o grande desejo do inimigo é fazer com que as verdades que nós aprendemos, elas sejam deixadas de lado, que a volta de Jesus não seja algo forte no nosso coração, que a guarda, por exemplo, do sábado seja algo desleixado, que a paixão pelo estudo da Bíblia seja algo de segundo plano. É tudo isso que Ele quer. Ele quer fazer com que nós nos conformemos com a correria, com as coisas que esse mundo oferece. E por fim, o último texto que eu queria ler com vocês, que é Tiago. Outro texto que fala forte comigo, Tiago 4, verso 17. Tiago 4, versículo 8. Tiago 4, 8 a 10. É o último texto que eu quero ler com vocês. E esse é um apelo desesperado de Deus. Olha só o que Deus diz. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Olha só, esse texto diz assim: limpai as mãos, vós que sois pecadores, de ânimo dobre. E sabe o que é o ânimo dobre, queridos? É aquela pessoa que se anima com as coisas de Deus, mas que também se anima com as coisas do mundo, com as coisas que o mundo oferece. E Ellen White, ela nos traz um texto muito especial, que fala também a respeito disso. Ela diz assim, no livro Reavivamento Verdadeiro, página 7 e página 13, um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-la deve ser a nossa primeira ocupação. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Essa é a maior necessidade que existe. Uma vez um grupo de cientistas pegaram alguns sapos para fazer uma experiência, como cobaia. E eles pegaram esses sapos e colocaram numa água fervendo. Quando eles caíram naquela panela fervendo, eles começaram a pular desesperados. Lógico, estava queimando, estava quente. Mas aí eles disseram, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos colocar esses sapos dentro de uma água morninha, do jeito da lagoa. Uma água igual a da lagoa, e vamos deixar aqui em cima da chama do fogão. E vamos esquentar aos poucos. E esses sapos começaram a nadar naquela água, felizes da vida. Estava tudo tranquilo, ok? Mas a água começou a esquentar. A água começou a esquentar. E eles não perceberam, continuaram nadando. E a água foi esquentando, 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 até que eles morreram cozidos. É muito dessa forma que o inimigo trabalha. Nós não podemos perder de vista as verdades que Deus nos deu, que Deus nos confiou. Nós não podemos perder de vista a nossa origem profética. Nós não podemos perder o primeiro amor.
É por isso que Tiago está dizendo: limpem as mãos, vós que sois de ânimo dobre. Eu falo isso para mim também, porque muitas vezes eu fui pego, me enrolando, me envolvendo com coisas que esse mundo oferece, caindo na influência desse mundo. Queridos, nós precisamos de uma reforma no uso do nosso tempo. Quanto tempo nós perdemos muitas vezes na frente de uma televisão, na frente de uma internet, em divertimentos que só influenciam a gente a estar longe de Deus? Quanto tempo nós perdemos em redes sociais, vendo coisas que nós poderíamos chamar de lixo, influenciando a nossa vida? Precisamos reformar o uso do nosso tempo. Como você usa o teu tempo? Precisamos reformar as influências que nós recebemos todos os dias. Nós absorvemos coisas na internet, na televisão, através de livros, através de músicas, e nós temos que entender, se nós tomarmos tempo para usar coisas assim, que não trazem coisas de Deus, nós estaremos sendo influenciados negativamente. E alguns dizem assim: olha, eu não sou influenciado, eu vou em tal lugar, eu escuto tal música, eu vejo tal coisa e não sou influenciado. Parece uma pessoa uma vez que me falou assim: ó, eu fumo há 50 anos, todos os dias, e nunca fui viciado. Uma pessoa falou assim para mim, teve a coragem de falar isso para mim. E às vezes a gente pensa assim: olha, eu uso mesmo, mas não me influencia, eu sei separar. Sabe, queridos, pode até ser que Deus dê essa capacidade para você, mas nós temos que reformar aquilo em que nós gastamos o nosso tempo, porque isso forma a nossa mente, isso influencia e leva a gente para longe de Deus. Precisamos escolher o que colocamos dentro da nossa mente, isso forma. Precisamos também reformar o nosso estilo de vida. A Bíblia diz que o cristão é sal, que o cristão é luz, e o sal, ele leva a diferença, ele não absorve as igualdades, ele leva algo, ele soma, ele não recebe. A luz, quando ela chega, dissipa as trevas, e muitos de nós queremos nos parecer com pessoas que estão nas trevas. E sabe, uma das coisas que o meu coração mais fica assim doído, é às vezes a gente cumprimentar algumas pessoas, nada contra as nossas visitas, lógico, as visitas são bem-vindos, mas quando a gente está conhecendo a Deus, a gente vai do jeito que a gente está. Mas às vezes a gente cumprimentar alguma pessoa da igreja, que faz tempo que está na igreja, e dizer: você está vindo a primeira vez aqui? Porque na maneira como essa pessoa se veste, nós não percebemos aí um cristão. Essa é a maior dureza que eu enfrento muitas vezes, na minha vida também. Nós precisamos reformar a nossa maneira de viver, a maneira como nos vestimos, como a gente se veste. Às vezes olhamos lá para fora e dizemos: eu quero ser igual àquela pessoa, eu quero ser aceito. Mas Deus disse que nós somos sal, Deus disse que nós somos luz. Nós é que temos que oferecer o brilho de Jesus para essas pessoas, e não trazer o brilho das trevas, se é que trevas têm brilho, para dentro da igreja de Deus, para dentro da minha vida. Devemos também reformar a nossa maneira de se alimentar, de se divertir, todo o nosso estilo de vida. Queridos, resumindo e encerrando, nós podemos perder qualquer coisa nesse mundo. Podemos perder dinheiro, podemos perder saúde, podemos perder uma questão judicial, podemos perder um ente querido, podemos perder qualquer coisa nesse mundo, mas nós não podemos perder a arca, a nossa identidade, a nossa origem profética, o nosso propósito, o propósito pelo qual Deus te chamou. Quem sabe há alguém aqui que já esqueceu da arca, deixou ela num quartinho empoeirado, e que já se assimilou, já foi tomado pela cultura desse mundo. Mas Jesus está te chamando hoje, para você limpar as mãos, e até se afligir e chorar. Mas a Bíblia diz que se nós nos achegarmos a Deus, Deus vai se achegar a nós. Sabe, queridos, eu estou falando isso porque eu preciso disso, porque eu necessito desse reavivamento e reforma. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe também, a nunca esquecermos disso, e a buscarmos de uma vez por todas essa transformação de vida. Amém?
Quero fazer uma oração contigo para nós encerrarmos. Pai querido, obrigado, Senhor, porque nessa manhã o Senhor nos lembrou, Pai, que nós temos coisas preciosas, Senhor Deus. Nós temos uma arca, temos uma origem, temos, Senhor Deus, um chamado profético. Vivemos num tempo, Senhor Deus, especial, o tempo do fim, último período da história desse mundo. De um lado existe um inimigo, Senhor Deus, que não usa mais a perseguição, não usa mais, Senhor Deus, a espada, mas usa, Senhor Deus, a sedução. E tudo que ele quer fazer é tomar a nossa vida, o nosso coração, em coisas disfarçadas. Mas, Senhor, não nos deixa perder a arca. Não nos deixa, Senhor Deus, esquecer da origem profética, do propósito pelo qual o Senhor chamou essa igreja. Não me deixa como pastor esquecer disso. Mas não deixa também, Senhor Deus, eu, como cristão, como alguém que anseia ver a tua volta, ser absorvido pela cultura desse mundo. Ser influenciado por coisas lá de fora, mas me ajuda, Senhor Deus, a ser o sal. Me ajuda a ser a esperança. Me ajuda a ser a tua mão na vida das pessoas. Senhor, nos dá força, nos dá poder, para não nos acostumarmos com esse mundo, com as coisas que esse mundo oferece, mas nos dá fibra espiritual, para dizermos não, e para sermos, Senhor Deus, fiéis, e não deixarmos que a arca se perca. Por favor, Senhor, abençoa essa igreja. Quem sabe existe alguém aqui nesse momento que já está com a arca esquecida, já foi absorvido, Senhor Deus, e já está pensando que tem coisas que não tem nada a ver. Mas ajuda essa pessoa a entender, Pai, que nós não passamos de sapos muitas vezes fervidos. Precisamos olhar para cima e para o alto, e olhar Jesus arregimentando as suas forças para voltar a esse mundo, e nos preparar hoje, a cada dia da nossa vida. Pai querido, abençoa essa igreja, em nome de Jesus. Amém, Pai.